Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aí na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura. Aí você encontra todos os nossos episódios mais recentes. E hoje é dia do nosso quadro Gestão Escolar. Bom, as primeiras escolas elementares brasileiras foram fundadas lá em 1549, com a chegada dos jesuítas ao país. Na época, textos históricos bíblicos eram usados com o intuito de ensinar a ler e a escrever. E aí demorou mais de 3 séculos para que a história fosse incluída como obrigatória, no caso lá em 1837, no Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. Bom, de lá para cá, a disciplina chegou a ser fundida com geografia, como estudos sociais, depois voltou a ser lecionada separadamente. E ao longo desse tempo, os conteúdos destacados sempre foram tema de discussão. E aí foi necessária a aprovação de leis federais para que a história, por exemplo, dos povos indígenas e africanos se tornassem temas obrigatórios nos currículos. No programa de hoje, então, vamos aqui abrir um espaço para discutir a aplicação dessas leis no dia a dia das nossas escolas. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Celso Antunes, nosso consultor de educação do Canal Futura. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Tudo bem, muito prazer. Prazer é nosso em recebê-lo aqui mais uma vez. Também conosco, ao meu lado, está a Aila Oliveira Santana, que é estudante. Tudo bem, Aila? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. E ainda conosco aqui no estúdio está a Janete Santos Ribeiro, que é professora da Educação Básica no Instituto Superior de Educação do Rio e uma das idealizadoras do Saravá CBNB. Bem-vinda, professora. Tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde. E ainda com a gente, daqui a pouquinho, pela internet, conversaremos com a estudante Paula Sâmara Guajajara, ela que é membro da Rede de Juventude Indígena. Então você em casa, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar esse bate-papo e refletir um pouco conosco sobre esse tema. Já começo agora perguntando, então passando a palavra à Aila, que está aqui ao meu lado, hoje em dia estudante do ensino superior. Mas quero saber de você, Aila, como eu disse aqui, a lei, no caso, era 10.639, aprovada em 2003, previa a aplicação de conteúdos da história afro-brasileira nos currículos. Você, como estudante, de fato percebeu essa aplicação no dia a dia, nas práticas, nas aulas de história, por exemplo, dessas temáticas? Não, na verdade, eu sempre senti uma defasagem muito grande no que dizia respeito à minha identidade, tanto enquanto mulher, enquanto negra, enquanto pobre, periférica, dentro da escola. Eu nunca me vi inserida dentro da escola, seja na grade curricular, seja na forma como os professores passavam os ensinamentos para os alunos. Eu me sentia apagada ou somente restringida a uma descendente de escrava, como se os meus descendentes negros, pudessem ser reduzidos a escravos enquanto condição humana, sendo que eles foram escravizados e passaram por um processo de subalternização histórica que fez isso ocorrer. Então, nunca consegui me enxergar, nunca consegui me sentir totalmente livre, totalmente apta a disputar a ideologia dentro de sala de aula, a me fazer presente dentro de sala de aula. Sempre me neguei bastante dentro de sala de aula por não me achar capaz, em comparação a alguns outros alunos, por professores dizerem que eu não podia ser capaz de exercer alguns tipos de atividades por ser negra. Então, nunca consegui me enxergar. Sempre fui relativizada, sempre fui silenciada e nunca consegui enxergar a verdadeira história do meu povo dentro do colégio, onde seria um local de formação de identidade e de caráter do indivíduo. Sem dúvida. Esse relato da Aila representa a percepção de muitos estudantes, né? Queria ouvir do professor Celso em relação a essa questão do currículo de história. Eu fiz um breve resumo aqui de como a história foi tratada nos nossos currículos, mas o que ela apresenta de fato é isso, né? O ponto de vista sobre qual foi contada a história, por exemplo, dos africanos que vieram ao Brasil, ajudaram a construir a nossa história, a nossa cultura, sempre foi muito pendendo para um lado externo sobre os africanos e não ouvindo de fato, né, os seus membros, seus integrantes. Exatamente. Apresentado de uma maneira como relato, nunca com aquela finalidade realmente formativa de levar o estudante a perceber a pluralidade. Nunca com aquela preocupação que está embutida no próprio contexto da lei. Não se trata de relatar episódios da história negra, da história indígena, mas se trata de levar a uma conscientização da pluralidade, da diversidade, da aceitação
e daquilo que, de uma certa forma, caracteriza a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou seja, da igualdade do ser humano, independente das características que possam caracterizá-lo. Era assim com a ele e continua sendo assim, com raras e pontuais exceções. Sem dúvida. Bom, tem algumas iniciativas, a gente aqui ao longo dos anos do Conexão Futura tem destacado já algumas muito positivas, de professores que de fato levam a sério a questão da temática e da obrigação da lei em trazer para dentro da sala de aula e fazer essa reflexão acontecer junto aos estudantes. A professora Janete tem uma série de trabalhos nesse sentido também e pesquisas. Quero aproveitar, antes de dar a palavra à professora, rodar um trechinho de um vídeo produzido junto aos alunos da professora. Vamos colocar aí na internet o site diretamente do YouTube, que fala aí sobre o Saravá CBNB. Vamos rodar. A gente agora está sem esse áudio aqui, mas professora, descreve para a gente um pouquinho sobre esse trabalho. Vamos deixar a imagem enquanto a professora conta para a gente, que vai mostrar os alunos aí em atividade, né? Então, assim, eu me reconheci muito no que a Ayla falou, que quando eu estudei, né, a minha educação básica de uns 40 anos atrás, né, muito antes da lei, né, professora? muito antes da lei, eu me lembro que eu não queria estudar a escravidão porque eu não queria me identificar com o que a escola dizia que era negativo. Então eu precisei de muita formação, uma formação na militância negra e articular essa formação com a academia para pensar que o que eu estava sentindo não era inato a mim. Então eu tinha que desconstruir aquilo que me tornava desumana, não é isso? E essa vontade foi que me fez ir para o chão da escola. Então, o projeto Saravá é um projeto que visa construir de uma forma horizontal, porque eu penso que o protagonismo juvenil, o protagonismo das professoras e dos professores tem que estar em comunhão, tem que estar conectado para a construção desse ser humano, né? Esse ser humano universal. E você ser um ser humano universal, você ser inteiro, e a tua inteireza tem que estar dentro da escola. E o Saravá vem nesse sentido. No primeiro ano nós discutimos o racismo estético, que a gente percebia que as piadas racistas, que a baixa autoestima das estudantes e dos estudantes tinha a ver com esse processo de embranquecimento da sociedade brasileira, em que nega as diferenças, em que hierarquiza as diferenças, melhor dizendo. E o Saravá veio no sentido de discutir, problematizar, não só com os estudantes, mas com os professores, com os responsáveis, com os gestores, na perspectiva de construir uma escola plural, uma escola democrática. A gente está vendo aí, na verdade, algumas imagens já do pessoal preparando ali parte do evento, né? Essas imagens estão no YouTube para você de casa poder assistir quantas vezes quiser, de como foi aí um pouco também dessas discussões lá dentro da escola Brigadeiro. Eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho nessa imagem, porque além da questão da cultura afro-brasileira, a questão indígena também faz parte. A Lei lá 10.639 de 2013, ela foi atualizada em 2008, aí virou até o número 11.645, para que a questão da cultura dos povos indígenas brasileiros também fosse incluída aí na questão do currículo. E recentemente, inclusive, a participação e a inclusão dos adolescentes ao longo da escola, ao longo da formação da educação básica, foi tema de um seminário lá em Belo Horizonte. A Ayla participou, juntamente com a nossa próxima entrevistada, que eu vou chamar agora para a nossa conversa. Vou colocar a imagem dela aqui no Skype, que ela fala com a gente diretamente de São Luís do Maranhão. E vejo que perdemos a chamada
da Paula aqui. A gente vai tentar restabelecer, que ela vai contar um pouquinho para a gente como ela, enquanto membro aí da Rede de Juventude Indígena, também se sente representada ou não dentro da escola. Enquanto a gente tenta refazer a chamada com a Paula, eu quero ouvir um pouquinho de você. Aí lá, você hoje em dia é estudante também de graduação, como é que pretende ou pensa e percebe dentro do meio acadêmico também? A gente sabe que há muita resistência muitas vezes nas novas formas de contar a história, né? Porque precisa ser uma desconstrução do que vem sido ensinado até agora. Você, como se vê, futura educadora também, em repensar isso. Bom, eu sou estudante de graduação de História. Meu semestre vai começar mês que vem na UFBA, em Salvador. E eu pretendo, sim, lecionar, pretendo fazer nem que seja o mínimo de revolução dentro da sala de aula para poder trazer para os alunos essa reflexão a respeito de o que colocam como negativo, como pejorativo, a respeito da negritude, a respeito do histórico e da herança da negritude dentro do Brasil e do mundo. Não é verdade. Pretendo fazer com que a formação crítica dos alunos comece desde o início, através da inserção de contos de origem africana, de origem afro-brasileira, juntamente com contos de origem indígena também, que narrem a construção do Brasil sobre a perspectiva de quem trabalhou, de quem construiu realmente o Brasil, de quem foi obrigado a construí-lo, de quem foi retirado dos seus locais para poder construí-lo e que até hoje não tem o mínimo reconhecimento disso. E a gente não consegue nem mesmo ver esse reconhecimento dentro das grades curriculares. Os heróis dentro das grades curriculares que são trabalhados nas escolas são brancos, são europeus, são eurocêntricos e a gente não consegue se enxergar. É como se dentro da herança do povo negro e do povo indígena não houvessem heróis, não houvessem lideranças e não houvessem pessoas que tivessem e que estão engajadas nesse processo de mudança, né? Então, pretendo trazer esse tipo de reflexão para a sala de aula. Muito bacana. Acho que agora a gente restabeleceu a conexão com São Luís do Maranhão. Chama agora, então, a estudante Paula Sâmara da Silva Santos, Guajajara, que compõe a Rede de Juventude Indígena. Tudo bem, Paula? Bem-vinda à Conexão Futura. Tudo, obrigada. Obrigado você por ter aberto espaço aí na sua agenda para conversar conosco. Conta pra gente então de que forma você percebe a representação da história dos povos indígenas brasileiros dentro da escola. Bom, nós indígenas já temos como garantia, sim, o ensino nas comunidades indígenas, né? A gente tem a garantia da comunicação bilíngue, que é ensinada as duas línguas, o português e o tupi. Mas ocorrem muitas ocasiões em que isso não acontece na prática, não é efetivado essa ação, né? Situações como a falta de professores indígenas nas próprias comunidades indígenas e também a falta de capacitação dos próprios indígenas. É claro que hoje está tendo a licenciatura para indígenas, mas aí a gente está buscando mais ainda, né, esse processo, entre várias outras situações também que atrasam esse ensino da escolaridade indígena, né, nas comunidades aqui, principalmente do Maranhão, a falta de estrutura nas escolas, merendas que já quebram o contexto da nossa alimentação, que são já alimentos industrializados e vencidos até, que chegam para as aldeias. Então, falta de materiais didáticos e vários outros fatores que atrasam bastante. Bom, e como eu citei agora há pouco, durante um evento recente que aconteceu lá em Belo Horizonte, vocês tiveram a oportunidade também de conhecer outros povos indígenas, também de estudantes, também de adolescentes. Fala um pouquinho pra gente sobre essa troca de experiências, de como também, como indígena, conhecer um pouco mais as outras culturas e ter essas percepções de como esses outros jovens também se sentem representados ou não dentro da escola. Sim, eu tive a oportunidade de conhecer o povo Guarani, que foi um de lá, os pataxós, que tiveram representatividade muito boa, que eles falaram sobre como eu ensino a escola lá, que é muito bem estruturada, que eles mesmos resolvem as coisas, os próprios indígenas lideram a escola, a direção, professores, e a gente fez essa troca, e eu vou tentar buscar e lutar para cá, para o Maranhão também, né? Para tentar falar para o povo, para os indígenas, para a gente buscar mais isso para a gente, né? Ter mais professores indígenas, para os alunos estarem mais atentos e buscar o que é direito da gente, né?
Sem dúvida. Eu volto a falar com você daqui a pouquinho, Paula. Quero voltar aqui para o estúdio. Professor Celso, como tanto ela e Paula apresentam, ainda há muito o que percorrer, né? Apesar da lei, a lei 10.639 já passou da primeira década, estamos entrando na segunda década e mesmo assim a gente não vê tanta aplicação dela. A lei também que prevê a questão indígena na escola também nem sempre é levada em conta, parece que muitas vezes fica a critério do professor incluir aquele conteúdo. Como de fato a gente fazer isso valer, a lei estar presente no dia a dia de todos os alunos, não só os povos indígenas e os povos negros? Eu penso que desde as séries iniciais, própria educação infantil, mas por todo o currículo escolar, a ideia da pluralidade como fator de beleza, como fator de qualidade. Qual é a cor oficial para as flores serem flores? Qual a espécie botânica é correta para ser membro da floresta? Então, esta cultura da pluralidade tem que começar por aquilo que é mais amplo, para chegar também à própria pluralidade humana. E, portanto, não apenas obedecer um imperativo de natureza legal, que é indispensável e que é importante, mas criar uma consciência de que verdadeiramente a humanidade aprecia como admirável tudo quanto existe de pluralidade nas flores, nas plantas, nos animais e, portanto, é óbvio, também nos seres humanos. A própria criança é incapaz de discriminar as amizades que faz. E o sentido de amizade tem que ser trabalhado dentro deste conceito de pluralidade, que a própria Unesco prescreve quando, nos rumos da educação do século XXI, ensinar a se relacionar, a conviver, a coparticipar. E isso a escola deve estar atenta para depois, então, os imperativos da história das comunidades que nos fizeram vir a ser trabalhada, mas dentro de um plano de aceitação filosófica mais ampla. É o caminho. Sem dúvida. Uma questão ainda importante de a gente mencionar, eu quero ouvir a professora Janete em relação a isso, que você aponta muitas vezes aí, até muitas vezes pontual uma iniciativa aqui e ali de um professor de querer discutir essas questões, mas acaba-se também correndo um risco de cair para uma questão de trabalhar essas questões dos povos indígenas e dos povos negros como algo exótico ou como algo folclórico, como também não cair nessa armadilha? Pois é, primeiro assim, reconhecer a pluralidade de histórias. Não existe uma história única. E me parece que assim, a escola ainda está centrada num currículo único e um currículo centrado na experiência europeia. Como se todos os livros contassem a mesma história, né? Como se todos contassem a mesma história e como se dentro da sala de aula não houvesse uma pluralidade de histórias. Então, assim, me parece que hoje a gente tem que buscar reconhecer os sujeitos da escola como portadores de valores e, portanto, portadores de histórias. Então, se a gente faz valer essas histórias, a gente vai buscar as raízes dessas histórias. Assim, eu costumo ver com os meus estudantes, quando eu pergunto para um menino, né, ou uma menina, o nome do seu avô ou bisavô, e um pouco da história do seu avô e do seu bisavô, os meninos e meninas que têm na sua história uma ascendência europeia conhecem a história do seu avô e do seu bisavô. Enquanto os meninos e meninas negros e indígenas mal conhecem a história dos seus responsáveis. Então é disso que a gente está falando, sabe? Essas histórias precisam fazer parte do currículo. E precisam fazer parte do currículo de forma positiva. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, minha bisavó têm histórias para contar. O que eu sou tem a ver com essa história. E da onde eles vieram? Sabe? Quais as riquezas que eles e elas trouxeram para a construção minha e a construção do entorno. Sem dúvida, fizeram parte tão importante quanto os europeus para a construção da nossa cultura. Essa história que é negada na escola, porque a escola valoriza uma matriz. Sabe? É como se, assim, em 1888, o trabalho não fosse mais uma questão afro-indígena, mas o trabalho passou a ser o trabalho dos imigrantes europeus, o trabalho valorado. Isso é muito sério.
né? E isso reflete na autoimagem de meninos e meninas, negros e negras. Como é que a gente resolve isso? Me parece que é com muita luta, né? Nessa escola, Colégio Brigadeiro Newton Braga, no ano passado, nós fomos para um tour com 15 estudantes, num projeto de um professor de geografia, o Arley, que nós fizemos Jequitinhonha. E no Jequitinhonha, né, a gente foi no Baixo, Médio e Alto Jequitinhonha. E a gente teve a oportunidade de visitarmos uma comunidade indígena, uma comunidade negra, um quilombo, uma comunidade de acampamento. E aí os meninos e meninas que voltaram para o Rio de Janeiro não eram mais os mesmos. Agora, que escolas hoje, quais de nós tiveram ao longo da sua formação a oportunidade de perceber a diversidade e a riqueza do país? E isso está refletido nas políticas públicas. Sem dúvida. Esse é o nosso desafio. Eu quero voltar aqui a chamar a Paula, que já está quase na reta final do programa, passa voando o nosso bate-papo hoje. Paula, sobre o que a gente estava discutindo aqui em relação à representatividade, principalmente no material didático, né, nos livros de história, qual a sua percepção em relação ao ponto de vista sobre qual é contada a história dos povos indígenas no Brasil? Bom, somos originários, né, indígenas, negros, e como foi citado aí, a gente não tem essa informação de como tudo formou, que a gente também fez parte. A gente que estava aqui para fazer história, e não é bem repassado, não é assim, é como foi citado, as características europeias. A gente perdeu o contato aqui com a Paula, infelizmente. Se der tempo de retomarmos o contato antes de encerrar, mas quero voltar a Ayla, em relação ao material didático também. Como é que você percebe essa história contada sobre um ponto de vista, como a gente dizia aqui? Parece que sempre é o mesmo ponto de vista sobre o qual todas as histórias nos livros são contadas, né? O ponto de vista é sempre o mesmo. Os líderes e os heróis tidos como as pessoas brancas, as pessoas europeias e os descrentes, as pessoas que não tinham capacidade, as pessoas que são inviabilizadas, como os negros, como os indígenas. E isso, como ela trouxe, faz parte de uma quebra da estima dos índios e dos negros ao longo do tempo, ao longo do seu crescimento. Nós, como ela trouxe também, não conhecemos quem foram os nossos antepassados e quando conhecemos, acabamos não tendo um orgulho, né? Isso não é incentivado pra gente se orgulhar, porque desde criança é carimbado que os nossos antepassados são escravos. E somente isso, somente esse ponto, esse start é trazido quando se fala sobre eles. Enquanto pessoas brancas, pessoas de descendência europeia têm orgulho dos seus antepassados, sabem quem foram seus antepassados, sabem o que quer dizer cada sobrenome, de onde vem cada sobrenome e adjacências. E tudo isso é refletido em todo esse processo, no processo das crianças negras não gostarem dos seus cabelos, não se reconhecerem dentro da sua estética, dentro da sua perspectiva física exterior, por não se orgulharem do que cada traço facial, do que o cabelo, do que a cor traz historicamente. A escola investe em diversas tentativas de embranquecimento e de silenciamento do processo de politização e de empoderamento de questão de autonomia desses alunos. A nossa autonomia é retirada, a nossa autoconfiança, o nosso sentimento de capacidade é retirado, e isso tudo é incentivado e refletido dentro das grades, dentro da forma como os professores abordam os temas, dentro da ausência e do silenciamento dos debates das religiões de matrizes africanas, das religiões dos povos indígenas, da cultura, das tradições. Tudo isso é apagado ou folclorizado, ou exotificado, ou tratado como um objeto de beleza que é tratado de forma pontual, sendo que não é verdade.
Sem dúvida. É uma discussão que a gente poderia aqui seguir o restante da tarde, mas por conta do horário eu preciso encerrar, mas quero voltar agora. A gente conseguiu a conexão com a Paula. Para me despedir, agradecer muito a Paula ter conversado conosco, mostrando um pouquinho também aí de como a Rede de Juventude Indígena está mobilizada para tentar fazer mudar um pouco mais ainda essa história na educação e como essas histórias são contadas, né? Paula, muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês. Boa tarde. Boa tarde e até a próxima. Até a próxima. Bom, preciso me despedir de vocês aqui também. O papo está muito bom, mas não é pauta para só um programa. Você sabe que aqui no Conexão a gente volta e meia, retoma essas questões, porque não é para encerrar aqui. Você de casa pode e deve levar o bate-papo aí para sua roda de amigos, dentro da sua escola, junto com seus familiares também, de como incluir todas as histórias dos brasileiros dentro da nossa educação básica e superior também. Mas por agora, então, Janete, pro Celso e a Ilha, muito obrigado. Um prazer conversar com vocês. Valeu. Você de casa, então, obrigado pela companhia. De segunda a sexta, conexão aqui na tela da TV ou qualquer hora do dia e da noite, no nosso site, na internet, endereço e horários, tudo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.